Esse assassino de elite é forçado a voltar à ação quando sua amada é sequestrada. Com habilidades únicas de finalização, ele deve realizar 3 assassinatos impossíveis. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Assassino a Preço Fixo 2, Ressurreição. Um filme de ação lançado em 2016, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Esse cara está prestes a ter as suas férias interrompidas, mas talvez acabe valendo a pena. Começamos no Rio de Janeiro, isso mesmo, no nosso querido Brasilzão. Arthur Bishop é um assassino profissional que viajou para o Rio para tirar umas férias, depois que o seu próprio discípulo tentou lhe finalizar. Ao acordar, Arthur toma aquele cafezinho assim como todo brasileiro, e antes de sair do seu barco, o cara aciona um explosivo para impedir que algum espião invada o local e descubra que ele está vivo, pois todos pensam que Arthur morreu quando seu discípulo explodiu o posto de gasolina no primeiro filme. Após isso, o cara está tomando uma em um bar, e uma mulher misteriosa se aproxima para conversar. Ele então começa a falar português para tentar fingir que é brasileiro, porém ela mostra a filmagem do cara saindo vivo do posto e ameaça contar para todos que Arthur está vivo, se ele não fizer um serviço para o patrão dela. Mas por não gostar de ser chantageado, o cara tira uma foto do rosto da mulher e usa a mesa para nocauteá-la antes que ela pudesse sacar a pistola que estava escondendo. Nesse movimento, vários outros caras que estavam disfarçados de clientes se levantam e começam a atacar Arthur. Mas por não ser um mero assassino e sim um dos melhores do mundo, ele consegue acabar com todos facilmente. Arthur até faz um churrasquinho com um dos homens, afinal não pode faltar um churras em um filme que se passa no Brasil. Ao perceber que tem mais capangas chegando pelas escadas, ele se joga em cima de um bondinho que estava a caminho do Pão de Açúcar. E aí os capangas conseguem segui-lo, e a mulher até arranca a porta com um chute. Mas vamos fingir que isso é algo normal. Mas para a sorte de Arthur, uma moça estava passando com um paraglider, e ele sobe em cima da asa delta para pegar carona, e assim fugir. Ao retornar para o cais, o cara percebe que tem 2 homens no seu barco, e para eliminá-los, ele detona aquele explosivo usando seu celular. E em seguida o cara chega nas docas, e entra em seu esconderijo que fica dentro de um container. Ele então coloca a foto da mulher em um site, para que investigadores profissionais consigam descobrir a identidade dela. E galera, eu acho que alguns de vocês devem ter percebido que o Arthur estava atrás de alguns chroma key bem mal feitos, o que significa que o ator Jason Statham não veio para o Brasil para gravar aquelas cenas. E tem basicamente 2 opções. O ator deve ter ficado sem tempo para viajar, afinal esse cara faz uma penca de filmes todos os anos. Ou ele ficou com medo de gravar no Rio por conta da criminalidade. Mas isso não deveria colocar medo em um cara que segura um tubarão gigantesco apenas com as pernas. Alguns dias depois, o cara viaja para a Tailândia, pois percebeu que aquela mulher é tailandesa. Logo, Arthur encontra sua amiga May, que aluga cabanas para os turistas ficarem. Após conversarem um pouco, May arruma uma cabana para ele se hospedar, e quando a noite chega, Arthur entra no mesmo site e vê que um investigador conseguiu descobrir a identidade daquela mulher. E para desbloquear a informação, ele paga $10.000, e assim fica sabendo que o nome da tailandesa é Renee, e que ela trabalha para um tal de Crane. Passando para o dia seguinte, uma moça chamada Dina, que está visivelmente machucada, chega no resort e pede alguns curativos. Disposta a ajudá-la, May entrega uma caixa com alguns medicamentos, e a moça agradece. Já quando anoitece, May escuta gritos vindo de uma lancha e percebe que Dina está apanhando de Frank, que é o seu companheiro. May então corre até Arthur para pedir ajuda, porém ele a aconselha a não se meter. Só que May insiste mais um pouco, e por isso o cara acaba mudando de ideia e pega um barco para ir até a lancha. Assim que Arthur chega, Frank, que estava agredindo Dina, pega um arpão para tentar finalizá-lo, e aí o cara desarma o agressor e lhe joga no chão. Mas ao bater a cabeça no chão do iate, Frank acaba morrendo, e isso deixa Arthur bastante frustrado, porque ele nem sequer queria se envolver na briga, e agora pode ser preso por assassinato. E para impedir que isso aconteça, o cara coloca a Dina para dormir e entrega ela nos braços de May. Então ele começa a vasculhar o iate e fica confuso ao encontrar uma foto sua no celular da jovem. Em seguida, Arthur espalha gasolina pelo iate e se afasta um pouco ateando fogo com o sinalizador. Ao retornar para o resort, o cara ameaça Dina com uma arma para ela contar porque tem uma foto dele em seu celular. Sem escolhas, Dina revela que Crane a enviou e que aquelas agressões eram para ser somente uma encenação. Porém Frank ficou bêbado e por isso acabou passando dos limites. Além disso, ela conta que não é nenhuma assassina contratada e que Crane a forçou a ajudá-lo. Mas ao invés de se livrar de Dina, Arthur percebe que pode usá-la para armar uma cilada para Crane. Só que ela só aceita ajudá-lo porque Crane certamente a eliminaria se descobrisse que ela fracassou. Já no dia seguinte, May fabrica uma pomada para curar os ferimentos da Dina. Enquanto isso, Arthur está se preparando para dar um mergulho. E ao que tudo indica, ele está fazendo amor com um suco. Depois de sair da água, o cara pesquisa sobre o passado da Dina e descobre que ela era uma agente que deixou seu posto para fundar um abrigo para órfãos vítimas de guerra. Percebendo que a jovem é uma boa pessoa, Arthur decide confiar mais nela e pergunta o que Crane fez para ameaçá-la. Então, Dina explica que não teve escolhas, porque o criminoso disse que eliminaria todos os órfãos do abrigo se ela não obedecesse suas ordens e se aproximasse de Arthur. Após isso, o cara percebe que ele e Dina estão sendo observados pelos homens de Crane, e para dar continuidade com o plano, os dois andam de mão dadas na praia, e depois participam de uma gincana de casais, para fingirem que estão juntos. E galera, a atriz que faz a May é a
mesma que fez a Evelyn em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Esse filme é sensacional e ganhou um total de 7 Oscars, incluindo a categoria de melhor filme. E se vocês quiserem um recap do vídeo aqui no canal, me avisem. Já de noite, Dina pede desculpas por ter tentado enganar Arthur, porém ele diz que entende os motivos dela, explicando que era órfão e que lhe venderam para um homem que treinava garotinhos para transformá-los em soldados de elite, sendo que Crane teve esse mesmo destino, só que ao contrário de Arthur, ele não conseguiu fugir. Comovida com essa história, Dina abraça e beija o cara, e depois disso os dois vão para a cabana para relaxar, mas não para fingir que são um casal, e sim porque estavam com vontade mesmo. Depois da relaxada, Arthur dá para Dina um relógio que pertencia ao seu pai, e diz que ela deve devolvê-lo quando os dois se reencontrarem. Assim que amanhece, um cara chamado Jeremy e outros capangas do Crane aparecem para levar Dina embora. E por mais que pudesse impedi-los, Arthur decide deixar que a jovem seja levada para dar seguimento ao seu plano. Uma vez que é rendido pelos guardas, o cara pede para conversar pessoalmente com Crane, e seu pedido é aceito. Então ele é levado para a mansão do criminoso que fica em Bangkok. Logo Arthur se senta em uma poltrona, e o explosivo é ativado para impedir que ele se levante para eliminar Crane. E aí o criminoso finalmente dá as caras, e diz que está feliz em revê-lo. Mas sem perder tempo, Crane explica que Arthur deve eliminar 3 alvos para ele, sendo que para cada um eliminado, o cara terá direito de fazer uma videochamada para conversar com Dina e ver que ela está bem. O primeiro alvo é o vendedor de armas chamado Crow, que está atualmente detido em uma prisão. E uma vez que Arthur terminar o primeiro serviço, ele deve engolir um rastreador para avisá-los que cumpriu a missão, e assim ser resgatado. Após isso, o cara começa a estudar a prisão e descobre que ela fica em cima de um despenhadeiro com 100 metros de altura, que é cercado por um mar repleto de tubarões. Mas isso não deve ser um problema, afinal o cara está acostumado a lidar com tubarões. Já no dia seguinte, ele faz uma tatuagem falsa em seu rosto para se passar por um criminoso procurado, e esconde alguns itens dentro de chicletes, de uma embalagem de creme e também em um maço de cigarro. Logo ele provoca 2 policiais da rua e consegue enganá-los, se passando por um bandido procurado e sendo levado para a prisão. Assim que chega no local, Arthur consegue passar pela segurança com os itens modificados que trouxe. Ao ficar no pátio com os outros presos, ele avista Crow de longe e percebe que o cara está sempre cercado pelos seus subordinados, e que por isso será difícil de se aproximar dele. Já na hora do almoço, Arthur provoca uma briga entre os 2 presos para roubar a faca que um deles estava escondendo embaixo do uniforme. E em seguida ele faz amizade com esse velhinho que está preso faz tempo, para tentar descobrir algumas informações importantes. Com isso, Arthur descobre que tem um preso que pretende eliminar Crow, e fica só esperando o momento certo para agir. Algumas horas depois, o preso aproveita que Crow está malhando, e se aproxima para tentar finalizá-lo. Porém Arthur, que estava de tocaia, arremessa a faca que roubou nesse preso, e salva a vida do Crow. Então ele ganha a confiança do criminoso, que rapidamente lhe convida para um jantar. Ao chegar no local, Crow oferece uma vaga para Arthur em sua gangue, prometendo que ele será grande ao seu lado. Só que o cara recusa a oferta e elimina Crow usando essa madeira. E aí ele coloca algumas paradinhas na boca do criminoso para fazer parecer que a causa da morte é overdose. Após isso, Arthur ativa e engole o rastreador que escondeu dentro do cigarro, e usa o que estava dentro do chiclete para explodir o muro da prisão. E para escapar, ele pula no mar, e nada até chegar em um barco em que os homens de Crane estavam lhe esperando. E assim como havia sido prometido, Arthur ganha direito de fazer uma videochamada com Dina. Porém, a ligação é interrompida por Crane, que diz que o cara tem 36 horas para eliminar o seu próximo alvo, já que do contrário é a jovem que será eliminada. E pessoal, é interessante notar a calma que um assassino profissional como Arthur tem, já que ele poderia ter usado aquela faca que roubou para eliminar Crow, mas ele teve a paciência e montou uma estratégia bem mais inteligente para ganhar a confiança do cara e se aproximar dele. Já que se ele tivesse usado a faca, com certeza teria sofrido uma retaliação, porque Crow era o preso com o maior poder dentro da prisão. Arthur até poderia ter sido eliminado pelos guardas, porque Crow pagava propina para os agentes para ter certos privilégios, como por exemplo, o quarto que ele ficava tinha uma cozinha e vários outros móveis. Mas continuando, Arthur não perde tempo e começa a investigar sua próxima vítima, um milionário chamado Andrew, que mora em uma luxuosa suíte de um prédio de 58 andares, sendo que na frente das pessoas, Andrew é só um empresário inteligente e bem sucedido, quando na verdade ele construiu sua fortuna vendendo garotas para homens mais velhos. E ao observar a rotina de Andrew, Arthur descobre que o milionário gosta de nadar todos os dias em sua piscina suspensa, que fica para fora do prédio. Logo, Arthur coloca seu plano em ação e veste um belo terno para fingir que pretende alugar um apartamento no mesmo prédio que seu alvo vive. Então ele cria uma distração ligando para o celular da corretora, e aproveita a oportunidade para tirar uma foto da chave que ela trouxe desse apartamento. Assim que deixa o local, Arthur cria uma cópia da chave usando apenas a foto, e em seguida entra escondido no local. E para chegar no apartamento do Andrew, o cara arranca a janela e começa a escalar o prédio usando algumas ferramentas. Ao alcançar o apartamento, Arthur injeta um composto químico que faz o vidro da piscina suspensa rachar, e como consequência disso, Andrew, que estava nadando, despenca do prédio e morre. Algumas horas depois, a mídia noticia o caso como um acidente, assim como aconteceu com Crow, já que Arthur sempre tenta fazer parecer um acidente para que ninguém suspeite dele. Enquanto isso, o cara ganha o direito de conversar novamente
novamente com Dina, e dessa vez ela consegue mostrar o número do barco em que está através do reflexo do relógio que ganhou do Arthur. Assim que a chamada é encerrada, o cara usa o número para rastrear o barco e contrata um piloto de helicóptero para levá-lo até o local. Arthur então pula no mar para se aproximar sem ser percebido. Ao chegar no barco, ele finaliza alguns guardas usando uma pistola com um silenciador. E durante alguns minutos, Arthur faz a limpa no barco, se esgueirando pelos cantos para finalizar os homens do Crane sem ser percebido. No entanto, o plano dá errado e acabam notando a presença dele. Arthur até tenta pegar um dos guardas como refém, mas eventualmente é capturado. Logo, Crane dá as caras novamente e diz que o cara só tem uma escolha, que é finalizar o terceiro e último alvo para poder ter Dina de volta aos seus braços. Porém, assim que Crane dá as costas, Arthur ataca os guardas e pula na água, conseguindo escapar com esse motorzinho que ele havia trazido para caso seu plano desse errado. E por mais que Dina tenha tentado ajudá-lo passando o número do barco, temos que concordar que ela estava bem passiva, ainda mais considerando que Dina era uma agente, e por isso deve ter passado por vários treinamentos envolvendo armas e combate corpo a corpo. Ela poderia ter tentado escapar, já que Crane não a eliminaria porque precisaria dela viva para chantagear Arthur. Assim que ouvisse os barulhos dos tiros, ela poderia ter tentado se juntar ao Arthur, e eu acho que os dois juntos conseguiriam dar conta do recado. Alguns dias depois, Arthur chega em uma cidade portuária para planejar o assassinato de Max Adams, que é o seu último alvo, sendo que Crane só quer eliminar esse criminoso para assumir o controle de um enorme depósito de armas que ele possui, já que Max é um comerciante de armamentos pesados. Só para vocês terem uma ideia, ele tem à disposição 2 submarinos equipados com mísseis continentais, mas para dificultar a missão do Arthur, o cara sempre está cercado por guardas armados até os dentes e vestidos com coletes à prova de balas. Mas ao investigar a fundo, Arthur encontra uma falha no esconderijo do criminoso. Ele então se posiciona em cima de um prédio e, usando uma sniper, atira na perna de um dos guardas que estava protegendo o esconderijo. Como consequência, um helicóptero do Hospital Santo Agostinho é chamado para cuidar do guarda, e rapidamente Arthur se esconde no helicóptero para conseguir entrar no esconderijo. Uma vez no local, o cara desativa as câmeras de segurança, usando esse dispositivo de interferência. E aí ele nocauteia alguns guardas e entra nos dutos de ventilação para se locomover pelo local sem ser visto. Mas como as câmeras pararam de funcionar, os guardas notam que tem algo de errado e colocam Max dentro do elevador para levá-lo até o quarto do pânico, que é o cômodo mais seguro de toda a mansão. Então, Max entra no local e deixa os guardas vigiando do lado de fora. Porém, ao se virar, Max percebe que Arthur estava ali esperando dentro do quarto esse tempo todo. Mas apesar disso, o cara diz que só quer conversar e propor um acordo. Ele não perde tempo e explica que ambos podem se unir e armar um plano para derrotar Crane. Infelizmente, o criminoso acaba aceitando e os dois saem juntos do quarto do pânico. Em seguida, Arthur ajuda Max a forjar sua própria morte, usando alguns explosivos, e rapidamente as notícias se espalham, e Crane fica sabendo do acontecido pela televisão. E sem perder tempo, Crane ordena que os seus homens eliminem Arthur e roubem os submarinos que estão no depósito, mostrando assim que desde o começo pretendia atrair Arthur, mesmo se ele tivesse realmente finalizado Max e cumprido a sua missão. Enquanto isso, o cara está no depósito espalhando várias armadilhas pelo local, como essa em que ele colocou uma granada na maçaneta da porta para explodir quem tentar abri-la. Ele também posiciona uma metralhadora e coloca um barbante no gatilho dela para a arma atirar sozinha quando os homens do Crane aparecerem. Ao chegar no depósito, os guardas encostam no fio que estava no chão e a metralhadora começa a disparar neles. Então Arthur aparece e troca tiros com Jeremy. Ao mesmo tempo, os outros guardas caem em todas as armadilhas que ele planejou. Ao perceber que as coisas estavam azedando para o seu lado, Jeremy entra no submarino, mas antes que pudesse fechar a escotilha, Arthur lança uma granada e ele finaliza. Mais tarde, Crane está em seu barco, e assim como na abertura do Dragon Ball Z, ele pressente que o perigo e o caos está se aproximando. Ao mesmo tempo, Arthur está chegando usando um veículo subaquático. Logo ele chega no barco e finaliza alguns guardas armados apenas usando uma faquinha. Faca essa que ele arremessa na câmera para não ser visto. Enquanto isso, Dina tenta desarmar um guarda, mas acaba levando alguns socos e até mesmo um tiro. E como o Crane precisa da jovem viva para barganhar, ele se mete e leva ela para um local mais seguro. Dina então arranca um pedaço do seu vestido para fazer um torniquete e diminuir o sangramento. Já Crane ativa o sistema de autodestruição do barco e se apressa para fugir. Faltando apenas 3 minutos para a explosão, Arthur consegue reencontrar Dina e rapidamente coloca ela dentro de uma cápsula ejetora. E em seguida ele aborda Crane, que estava prestes a fugir usando um dos botes. Com isso, uma troca de tiros se inicia entre os dois, mas assim que a sua munição acaba, Crane comete o terrível erro de ir para cima de um assassino e acaba tomando uma surra. Como consequência, Arthur consegue amarrar Crane usando uma corrente, mas ele debocha e diz que não dará tempo do cara nadar longe o suficiente para escapar da explosão. Arthur até corre, porém a contagem chega a 0 e o barco explode. Após isso, Dina pede ajuda e é resgatada pelas autoridades, e aí a jovem pergunta se houve algum sobrevivente, mas respondem que não, e por isso ela começa a chorar. Alguns dias depois, Dina retorna para seu orfanato, e Arthur aparece no local pegando ela de surpresa e pedindo seu relógio de volta. Por fim, Max está analisando as filmagens da câmera de segurança do porto, e percebe que o cara se escondeu na câmera do barco, que é reforçada para aguentar o peso da âncora. E em um ato de camaradagem, ele deleta a gravação para
para ninguém descobrir que Arthur está vivo. Fala galera, o que você teria feito de diferente para escapar do barco com vida se estivesse no lugar do Arthur? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.